Então, boa noite, turma. Vamos começar mais uma aula. Hoje é a nossa sexta aula e hoje nós vamos falar sobre comunicação em saúde. A nossa disciplina, para quem está chegando hoje, é educação em saúde. E essa disciplina, a gente já trabalhou uma série de conteúdos e você pode acessar no Live a gravação, tá certo? Então, é importante a gente entender que todo indivíduo, ele se comunica constantemente, desde o nascimento até a morte. Por exemplo, o bebezinho, quando ele chora, é uma comunicação. E o ser humano, ele é um comunicador por natureza. Todos nós nos comunicamos o tempo inteiro. Mesmo aquelas pessoas que dizem, né, eu sou antissocial, ela se comunica. E o que é comunicação? A comunicação é esse processo dinâmico e multidimensional, onde cada palavra dita e cada movimento realizado transmite uma mensagem para alguém. Nossa, professora, então não é só falar? Não, gente, até o movimento que você realiza é uma forma de comunicação. Quantas vezes você foi num local para ser atendido e a expressão facial da pessoa que te atendeu não estava com um cara de boa comunicação? Isso é o quê? É um movimento, né? A pessoa simplesmente teve ali uma expressão verbal que comunicou alguma coisa. É importante a gente dizer que a comunicação interpessoal é uma transação entre o transmissor e o receptor. A educação e a comunicação, elas têm uma ponte muito interessante. E a educação em saúde, a comunicação em saúde também. O tempo inteirinho, o enfermeiro ele está se comunicando. Como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se estrubica. Então, para vocês, enfermeiros, não se estrubicar, nós vamos comunicar. Dentro da área da educação, é possível a gente pensar na comunicação de duas formas. A primeira delas é quando uma pessoa fala e a outra escuta passivamente. No caso aqui, vocês estão bem passivos me ouvindo, não era para ser desse jeito. Era para que vocês também tivessem aí um momento de troca, mas a maioria não quer falar. Quando eu abro para vocês falarem, vocês são poucos que querem participar. Então, nessa primeira forma, tem um emissor, tem uma mensagem, tem um receptor. No caso aqui, eu sou o emissor de uma mensagem, que é esse slide, que é a aula de hoje, e vocês, então, são os receptores, vocês estão recebendo essa mensagem. Também, a outra forma é onde duas pessoas se alternam em momentos de fala e de escuta. Veja que não tem algo mais desagradável num momento que você está com alguém, quando a pessoa apenas fala e não permite que o outro também fale. Por isso, gente, é sempre importante alternar. Num atendimento em saúde, né, você precisa falar, mas você também precisa escutar o paciente, o cliente, deixar com que ele fale. Às vezes, a consulta, o atendimento é tão rápido que o profissional de saúde, ele esquece de dar esse momento de fala, de dar essa oportunidade de fala ao seu cliente, ao seu paciente, ao seu ente. E aqui nós temos uma personagem dizendo o seguinte: o Dr. Mário é ótimo, tem uma admirável facilidade de expor suas ideias. Fala tão claro que entendemos tudo. Não precisamos nem perguntar nada. Ele é um grande comunicador. Bom, mas será
que ele é um grande comunicador? E, afinal de contas, o que é essa comunicação? Como é que isso tem relação com a saúde e com a educação? O que existe de comum entre elas? Vamos caminhar para que a gente possa entender. Então, a comunicação, ela envolve a participação sempre de 2 ou mais pessoas, onde a mensagem é transmitida por uma e recebida pela outra simultaneamente. E é importante ter essa reciprocidade para que ocorra de fato e efetivamente o processo de comunicação. Quando um fala, o outro escuta atenciosamente, depois dá espaço para o outro falar. Nossa, mas por que a gente está falando sobre comunicação? Porque a comunicação hoje é um problema, gente, sério nos sistemas de saúde. E você vai entender por que até o final dessa aula, você vai fazer algumas reflexões acerca da comunicação. Importante dizer, né, que tem 2 formas de entender o termo comunicação. O primeiro deles é o ato de informar, de transmitir, de emitir, que vem do verbo comunicar. A outra maneira é diálogo, intercâmbio, relação de compartilhar, de se achar em correspondência, em reciprocidade, do verbo comunicar-se. Só por aqui, só por esses termos, você já pode perceber que o que a gente precisa na saúde é essa comunicação de se colocar em comum algo com o outro. O simples fato de informar, de transmitir, de emitir, nós vamos perceber que não vai ter muita efetividade na saúde. Por exemplo, já falamos aqui dos cartazes. É uma forma de comunicação? Colocar os cartazes lá na parede? Sim. Está ali informando. Está transmitindo alguma coisa. No entanto, dessa forma, não está havendo diálogo. A efetividade está quando você coloca em comum algo com o outro. Existe uma troca, existe um diálogo, existe uma relação, existe uma reciprocidade, e existe aí essa correspondência. A comunicação, então, pessoal, é um processo dinâmico, o que significa que, embora seus elementos sejam colocados em diferentes modelos como partes separadas, na realidade, todos eles agem de maneira simultânea e interativa, em constante fluxo, movimento e dinamismo em um determinado contexto social. Então, nós vamos avançar para que a gente possa entender alguns modelos, tá certo? Bom, aqui nós consideramos alguns elementos nesse processo de comunicação, que vai além só do emissor-receptor. Nós ampliamos um pouco mais. Então, tem o emissor. Esse emissor, ele tem uma mensagem, ele é fonte de uma mensagem, ele tem uma bagagem de experiência, e a mensagem, né? O emissor é a fonte. Essa bagagem de experiência, que é, então, passada ali para o receptor, essa mensagem. E esse receptor, depois, ele se torna o quê? Um perceptor. Isso é, ele vai dar continuidade àquela mensagem. Porque a comunicação, ela precisa fazer justamente isso. A mensagem não tem que chegar no receptor e ficar no receptor. Pelo contrário, esse receptor, ele tem que difundir, ele tem que compartilhar,
ele tem que dialogar, ele tem que entender de reciprocidade e enviar essa mensagem adiante. Bom, seguindo aí, um exemplo que a gente tem, né, de um processo de comunicação. O enfermeiro, ele chama a atenção do adolescente e esse adolescente, ele reage com palavrão. O palavrão fornece ao profissional, né, a resposta sobre o efeito da mensagem. Então, é importante a gente dizer que os emissores, eles sempre são a fonte da informação. E os emissores ou o emissor, gente, pode ser só uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas que querem comunicar alguma coisa. E essa mensagem, aqui é também importante dizer que ela leva as pessoas, né? Ela leva aí as informações, as vivências, as emoções. Então, tem que ter muito cuidado com a mensagem que será repassada para o receptor. Porque a mensagem, às vezes, também tem códigos, certo? Bom, o que mais que eu vou falar aqui? Essa bagagem de experiência, todo mundo tem aí uma bagagem de experiência. A forma como você se comunica na sua casa é uma, a forma como você se comunica com o seu esposo é outra, que você se comunica com uma criança é outra, que a forma como você se comunica com um idoso é outra. Existem formas até para você se comunicar com os animais, certo? Então, você vai adquirindo ao longo da sua existência bagagens de experiências. Isso aí, gente, é muito importante, porque você está trabalhando com um sujeito que está envolvido nessa comunicação. E a sua bagagem de experiência é que vai fazer com que esse receptor seja no futuro um perceptor, que ele seja convertido num perceptor, porque a intenção é sempre que o receptor ele se torne um sujeito ativo. E esse momento, ou o indivíduo ou a comunidade, onde eles possam, a partir da sua própria experiência e a partir da sua própria bagagem de vida, alterar a sua situação de saúde. Seguindo, nós temos... Até aqui tudo bem? Alguém quer falar? Só eu estou falando? Professora, perfeito. Gente, é para vocês falar, meu Deus, essa comunicação, essa aula de comunicação, onde os alunos não comunicam, meu pai. Mas vamos lá. Tem alguns fatores que influenciam o processo de comunicação. O primeiro deles são as variáveis interpessoais, certo? As variáveis interpessoais, gente, ela pode contribuir ou destruir um processo de comunicação, melhorar ou piorar. Então, aquilo que a gente já falou, né? Tem um receptor, né? Tem uma mensagem, o emissor, então, tem essa mensagem, essa mensagem, então, é recebida pelo receptor, tem que haver um feedback, porque precisa ter uma alteração no ambiente de saúde do receptor. E esse receptor, ele tem que ser, então, sensibilizado para que ele possa se converter num perceptor, onde ele vai levar essa mensagem para as outras pessoas. As percepções pessoais, algumas vezes, distorcem a interpretação da mensagem por parte do receptor. Isso é interessante, né? Então, como é que você vai fazer
trabalhar com informações. Muitas vezes é sentida a necessidade de expandir um determinado conhecimento, porém a população tem outras preocupações. Às vezes, o profissional de saúde ele está comunicando, olha, você tem que vacinar, limpeza é saúde, não fume. Mas o receptor, ele tem outras necessidades, ele tem outras mensagens que ele gostaria de ouvir. Ele está preparado para ouvir outras coisas e não acerca disso. Aí nós temos aqui um paciente dizendo, eu só queria saber como cuidar do meu cachorro, né? Então, às vezes, o receptor é bombardeado por N mensagens, porque a equipe é multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, em muitos casos, pode estar sobrecarregando o receptor de informação. E como é que a gente vai trabalhar com informações? Hoje em dia, a informação ela não precisa ser somente de uma forma, de um jeito. Pelo contrário, o mundo hoje te oferece muitas possibilidades. O celular é uma excelente fonte de comunicação. Os grupos do WhatsApp é uma importante fonte de mensagem e é ampliado e você vai sensibilizar muito mais pessoas. Porque diferentes situações requerem condutas distintas. Você pode trabalhar um blog, dependendo da sua comunidade. A comunidade pode fazer um próprio blog de saúde. Dependendo da comunidade, você pode trabalhar rádio, programas de rádio. Você pode trabalhar jograis. Você pode fazer muitas coisas para comunicar alguma situação de saúde. Professora? Oi, querida. Isso é a importância da gente conhecer o ambiente onde a gente trabalha, né? Isso. Para a gente poder observar e distinguir que tipo de linguagem a gente vai ter naquele ambiente de trabalho, né? Porque a gente tem que se adaptar com o grupo de pessoas que a gente está trabalhando, né? Para poder a gente passar o mais clara possível. Isso, porque se a sua comunidade, com adolescentes, por exemplo, é um tipo de comunicação, com o idoso é outro tipo de comunicação. São poucos idosos que sabem mexer em redes sociais, mas com o adolescente, como é que você vai se comunicar? Primeiro que eles ficam no celular o tempo inteiro, então você precisa entender, enquanto enfermeiro, que o celular é uma fonte maravilhosa para a comunicação. É um recurso, é um potencial incrível para você trabalhar com adolescentes, por exemplo. As donas de casa, dependendo da região, do local, o rádio, o idoso, né? O rádio. Outra coisa, hoje em dia já tem possibilidade de você fazer vídeo, postar no YouTube. Os idosos, eles gostam muito de vídeo. Eles não mexem em redes sociais, mas falou que tem um vídeo que você manda. Vocês já viram nos grupos de família o quanto que os tios e as tias jogam fake news nos grupos? Os vídeos? Uns vídeos em verdades acerca da saúde? Quem aqui já viu? Gente, da minha família o tempo todo. Todo dia tem um vídeo. Os velhos, né? Os tios, né? Eles acham, eles assistem aquilo ali tudinho e tem aquilo como uma informação assim que é verdade. Exatamente. Hã? Exatamente isso mesmo. Então, gente, é uma potencialidade. Por exemplo, se os fake news tá dando resultado, por que não começar a trabalhar vídeos educativos
informativos para esse grupo de pessoas. Porque um adolescente, geralmente, ele não vai ter paciência de assistir um vídeo a mais de 1 minuto. É fato. Mas o idoso, gente, a tia Franci, que é uma tia de consideração, se mandar um vídeo para ela em 10 minutos, gente, ela fica lá, ela fica um olho na novela, um outro nos vídeos. Assiste todos aqueles vídeos de mensagem que sai borboletinha, coraçãozinho, que você tem que compartilhar para não sei quantas pessoas. Todo dia eu recebo um vídeo dela desse jeito. Compartilho com não sei quantas pessoas que vai acontecer uma coisa boa. Aí ela compartilha para todo mundo e ela assiste tudo. Então, a gente precisa começar... Oi? Alô? Ok. Então, a gente precisa pensar nas estratégias, conhecer o nosso público, entender o que faz efeito na vida dessas pessoas. E, a partir daí, você, depois que você fizer essa identificação, você, de fato, começar a se comunicar com essas pessoas e comunicar saúde, ok? Para essas pessoas. Mais alguém quer falar? Até aqui? Tudo bem? Ok. Então, nós temos aí formas de comunicação e também tem as maneiras de comunicação. Dentro das formas de comunicação, nós temos a comunicação verbal, a paralinguística e a não verbal. Tudo isso, então, gera comunicação. Vamos falar sobre comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela inclui os 5 sentidos e também qualquer coisa que não envolva a palavra escrita ou falada. A função da comunicação não verbal é substituir palavras, é repetir o que está se dizendo e é regular a interação, mas sem fala e sem escrita. Em alguns casos, dependendo, gente, você pode, através da comunicação não verbal, até contradizer a mensagem verbal. Não sei se você já prestou atenção, às vezes você pergunta para as pessoas, e aí, como é que você está? E a pessoa diz assim, eu estou bem, mas a expressão da pessoa não é que está bem. O olhar da pessoa é de que não está bem. Então, os componentes da comunicação não verbal incluem o movimento e a postura corporal. Às vezes a pessoa diz que está bem, mas a cabeça está baixa. A postura corporal dela demonstra que ela não está bem. Outro elemento, outro componente é o contato físico. A aparência física e o vestuário também faz parte da comunicação não verbal. O comportamento dos olhos e, claro, as expressões faciais, que é o que a gente está falando aqui. As expressões faciais de tristeza, ou de alegria, ou de raiva, ou de ódio, né? Então, são vários componentes. Aqui a gente só está listando alguns, mas o tempo inteiro nós temos aí, hoje, os emojis, né? Você coloca aí, quando você quer se comunicar, você não fala uma palavra. Aí você põe ali uma carinha no WhatsApp, certo? Ou um ok. É uma forma de comunicação não verbal. No grupo, o pessoal coloca aqueles olhinhos grandes. Já viram no nosso grupo do WhatsApp? Coloca aqueles olhos grandes, tipo assim, tô aqui, ó, tô esperando a hora da aula. Quando dá a partir das 18 e das 19, algumas pessoas já começam a fazer um tipo de comunicação não verbal, certo? Também está na moda as figurinhas. É verdade, boa. Viu, Rafael? Boa a sua contribuição. Está na moda as figurinhas. Eu até tenho umas figurinhas da minha própria pessoa. Eu dançando, eu dando bom dia para vocês. Isso é muito legal.
tem, inclusive, isso é uma forma de comunicação muito interessante e é uma potência para a saúde que vocês podem utilizar quando vocês estiverem na prática profissional de vocês. Eu acredito que até a prática profissional de vocês, muitas outras formas de comunicação não verbal vão existir. As pessoas, por exemplo, quando querem debochar de alguma coisa, colocam o Michael Jackson, por exemplo, comendo a pipoca, né? Aquilo ali é uma figura de um deboche, né? Quem mais lembra de alguma aí? Quer compartilhar? Oi. Ninguém tá aqui? Meu Deus, me abandonou? O que mais que vocês lembram? Aí é assim. Aí se você tivesse feito ontem, isso é questão de 2 minutos. Você tinha feito ontem, tinha jogado para o Jesus amado. Essa comunicação aí tá de brabeza, não tá não? Deixa eu ler. Tô aqui. Paulo, qual outro tipo de comunicação? Você está falando de verbal, não verbal? Meu Deus, você não estava aqui, não, todos, menos você. Não, não, mentira, eu tô assim, é porque você está falando dos estilos de comunicação não verbal, mas às vezes tem alguns de verbais diferentes. Você estava falando não, de nós vamos chegar lá agora, nós estamos só no não verbal. Eu tô prestando atenção na aula. Ah, tá. Meu Deus, eu tô vendo aqui o filme e eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ah, meu pai, que filme que você tá vendo? Das Mãos Talentosas. Ah, é lindo aquele filme. Não, tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui. Meu Deus do céu, cuidado. Gente, então é isso, tá? Nesse primeiro momento é isso. Nós temos então a comunicação paralinguística. E aí, nesta comunicação, é o elemento gestual da palavra falada. Nós temos aí o timbre, o tom, o volume, a clareza, a velocidade, a ênfase, as pausas e as vacilações. Como uma mensagem é verbalizada, é tão importante quanto o que é verbalizado. A forma como um profissional informa a intercorrência ao seu colega é muito importante e é uma comunicação paralinguística. Às vezes, o profissional ele tem um timbre de voz agressivo. Ele tem um tom de voz agressivo. Já tem cursos, pessoal, que você pode fazer para você melhorar o seu tom de voz, né? Aí, para isso tem aí os fonoaudiólogos que trabalham a questão do tom de voz, da velocidade, do timbre, eles trabalham essa questão vocal. Se você necessita melhorar a voz, tem uma amiga minha, por exemplo, que ela tem um tom de voz, parece que ela está o tempo inteirinho agressiva. E ela não é agressividade, mas quem não conhece ela, o timbre de voz, o tom de voz dela e o volume é de agressividade. Aí ela começou a querer alterar isso, porque inclusive espantava até os rapazes. Os pretendentes, tudo ficava com medo do tom de voz dela. E ela começou a fazer um trabalho aí com fonoaudióloga, né? E tem os exercícios para fazer, os exercícios de respiração. Oi, Dagmar, quer falar? Dagmar levantou. Foi sem querer, professora, eu estou mexendo aqui, foi sem querer. Ah, tá. Então, pessoal... O meu tio, ele fala desse jeito. Né? Tem esse tom agressivo e quem não convive fica até com medo dele, achando que vai partir para cima pelo tom de voz, que é desse jeito. Então, na área da saúde, você tem que perceber o seu tom de voz, o seu timbre, o seu volume. Também, gente, o contrário também é danoso na comunicação em saúde. Se a pessoa tem um tom de voz meloso, que fala devagarzinho, baixinho, pode não ser compreendido ao comunicar-se. Ao levar uma comunicação, ao levar uma informação, ele pode não ser ouvido.
é importante você fazer aí uma mediação. Outra coisa também na comunicação paralinguística, eu não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que é infantilizado no seu tom de voz. Isso é ruim também dentro da área da saúde. Doutor, que bonitinho. Doutor, será que você pode ensinar a receitinha para mim? Vocês já viram gente que fala assim? Ou só eu que percebo isso? Eu nunca percebi isso, não. Só a mãe falando com o filho, mas desse jeito não. Pois olha, no ambiente de trabalho você vai ver gente assim. Meu pai um dia... Doutorzinho, pode fazer o medicamentozinho? Isso. Falando... Não, professora, tem sim. O doutor Marcos, lá do IOP, ele só não fala com meu pai, né? Mas assim, comigo, com a minha irmã, ele fala... Ele é oftalmologista. Ele, você pode colocar o seu olhinho aqui no aparelhinho e tal. Ele fala assim. Só com meu pai que não, mas com a gente ele fala assim. Porque ainda entende você criança. Não, gente, a gente só precisa ter cuidado com isso. Porque, às vezes, um tom de voz muito infantilizado no ambiente de trabalho pode ser prejudicial aí na comunicação. E principalmente quando você vai tratar com o paciente, né? Com criança, até que você ainda pode falar um tom de voz mais infantil. Do contrário, quando se tem que transmitir uma mensagem, se tem que verbalizar algo que é fundamental na educação em saúde, gente, tem que ter muito cuidado para não infantilizar. Eu já trabalhei com uma pessoa que tinha esse tom de voz infantilizado. Coleguinha, será que você pode pegar uma caneta vermelha para mim? Gente, pela madrugada, se eu pegar alguém, eu tenho... Professor, boa noite, desculpa a interrupção. Pois não. Então, é por causa que eu vou sair agora para ir na farmácia, você vai colocar falta em mim. Vou não. Pode ir, por causa que eu vou dar. Essa aqui já é a última live, não, né? Não, vai ter outra. Gente, 20h10. Então tá, obrigada. Voltamos e não vão falar infantilizado. Vira gente, fala com clareza, com a velocidade legal, com tom de voz legal, com volume adequado. Professorinha. Menina, eu tenho uma raiva disso, eu tenho ranço de gente. Eu deixo chinelada, viu, na orelha, quando faz desse jeito comigo. Não gosta da minha vozinha? Eu vou falar com... Não, pelo amor de Deus. Porque isso vai repetir lá na prática profissional. Compreende? Aí não pode, gente. Eu tô tristinho. Meu pai, você tá tristinho. Gente, me ajuda a te ajudar. Eu vou compartilhar o meu lanchinho com você. Me ajuda a te ajudar. Gente, voltamos 20h20, tá bom? Bom intervalo para vocês.